Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da jornada 120 dias de quilting fácil. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Eu criei a técnica de straight quilting e straight quilting e quilting fácil são sinônimos. Com a minha técnica você será capaz de aprender a fazer lindos quiltings. Qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura. Já pensou você usando a sua máquina de costura e fazendo quiltings tão lindos quanto este daqui, sem precisar modificar nada? Isso mesmo, a minha técnica você vai usar a sua máquina de costura exatamente como ela foi programada. Você vai usar a sua máquina de costura para fazer costuras. E é por isso que o straight quilting, ele é realmente uma técnica de quilting fácil. Você pode fazer qualquer desenho de quilting, qualquer coisa que a sua mente imaginar, você será capaz de quiltar. Ah, Bia, você está falando isso porque você gosta de desenhar. Não, qualquer pessoa consegue. Se você não sabe desenhar, não tem problema. A internet está cheia de desenhos para você se inspirar. Basta você ir lá, procurar um desenho e daí quiltar. Simples assim. Sim, você não vai precisar de réguas, você não vai precisar abaixar os dentinhos. As pessoas me perguntam diariamente, uma das perguntas que eu mais escuto é: Bia, eu não sei ajustar a minha máquina para o quilting, eu não sei regular o ponto, eu não sei aonde abaixo os dentinhos, eu acho que a minha máquina nem abaixa os dentinhos, eu não sei colocar o pé de quilting livre, eu não sei. Gente, você não precisa se preocupar com nada disso, porque na técnica de straight quilting você não precisa trocar o pezinho, não precisa abaixar os dentinhos, não precisa regular ponto nenhum. Por quê? Porque você vai usar a sua máquina para fazer lindos quiltings, mas usando ela exatamente da mesma maneira que você usa para costurar. Ah, Bia, você sempre mostra uns quiltings super elaborados, a gente fica com água na boca, mas eu nunca fiz um quilting antes, então eu tenho medo de fazer o quilting, tenho medo de começar com um desenho tão elaborado. Gente, eu não comecei com um desenho elaborado. Meu primeiro quilting foi um quilting com linhas sinuosas. Já contei aqui. Eu fiz esse quilting e depois eu fui convidada para participar de uma edição de uma revista toda minha. E quem eu coloquei lá? O meu primeiro quilting. Por quê? Porque esse foi o meu divisor de águas. Se você nunca começar com um quilting fácil, você nunca perceberá que você é capaz de fazer um quilting mais elaborado. Não pense que as pessoas que fazem quilting começaram logo de cara fazendo um quilting super elaborado. Não, normalmente as pessoas começam com algo simples. E é isso que você tem que fazer. Eu já te desafiei a fazer isso aqui em um dos vídeos da jornada. Eu já te desafiei a fazer o seu primeiro quilting e guardar ele como um troféu, que nem o meu. Eu não me desfaço desse quilting por nada. Porque ele apareceu numa revista? Não, eu não me desfaço por nada, porque ele faz parte da minha história. Toda vez que eu olho para este quilting, eu lembro aonde eu comecei. Eu retorno lá nas minhas origens do quilting, aonde eu comecei. E eu lembro que eu tive dificuldade para fazer isso, mas eu me lembro da sensação que eu tive quando eu finalizei esse primeiro quilting. Eu me lembro da sensação de orgulho, de pensar: nossa, eu fiz um quilting. Todo mundo dizia que eu não era capaz. Sim, todo mundo dizia para mim que eu não ia ser capaz de aprender a quiltar, porque quilting precisava das duas mãos. Não nasci com as duas mãos, eu nasci com uma deficiência física. E toda vez que eu tentei aprender o quilting livre, o quilting tradicional, eu sempre ouvi a mesma história. Você não pode fazer quilting, quilting não é para você. Ah, você faz tantas outras coisas tão lindas, mas realmente o quilting não é para você, porque o quilting precisa das duas mãos. A minha sorte é que eu sou teimosa, eu sou taurina e eu não aceitei isso como uma verdade para mim. E hoje
eu estou aqui para te desafiar, para fazer com que você também não aceite o que te disseram. Se por um acaso alguém disse que você não tinha habilidade, que você não sabia desenhar, que artesanato não dá dinheiro, que viver de artesanato é uma ilusão, que fazer o que a gente gosta, criar peças novas, criar coisas novas é só perda de tempo, que a gente está desperdiçando a nossa vida ou qualquer outra coisa que te disseram, eu estou aqui te desafiando para você fazer diferente. Você é a dona da sua verdade. Você sabe o que é importante para você. E se você está aqui comigo hoje, é porque você gosta de mexer, fazer trabalhinhos com as suas mãos. Você gosta disso, te dá prazer. E se isso te dá prazer, como assim você não pode aprender? Se isso te dá prazer, como assim você não tem mais idade? Ou como assim isso não é útil? Ou como assim isso é perda de tempo? Então eu quero que você separe um pouquinho do teu dia de agora. Feche aí os teus olhos e tenta imaginar o que faz você querer aprender a quiltar. Feche os olhos, não é para você ficar olhando para mim agora, porque eu tô de olho fechado também. Feche os olhos e eu quero que você se imagine fazendo um quilting lindo. Eu quero que você imagine você fazendo plumas, flores, borboletas, eu não sei o que você vai imaginar, mas eu quero que você imagine o mais nítido possível como fazer um quilting lindo. E eu quero que você se imagine fazendo com facilidade, sem linha arrebentando, sem se preocupar com a máquina ser nova ou não. Eu quero que você se imagine aí sentada na sua máquina, fazendo um quilting lindo. Imaginou? Agora eu quero que você pense qual é a sensação que você tem olhando esse quilting maravilhoso que você fez. Você acredita que foi você que fez? Você acredita que você fez a partir do nada? Você simplesmente pegou um tecido ou pegou uma peça de patchwork e decidiu fazer um lindo quilting e você conseguiu? Qual é a sensação que você está sentindo agora? Quero que você imagine, com todos os detalhes, como é esse quilting, que tecido você usou, que linha você usou, que desenho você fez. Agora abre os olhos. Qual a tua sensação? Não é uma sensação boa a gente conseguir fechar e imaginar o que a gente é capaz de fazer? Pois bem, com o Straight Quilting, tudo que você imaginar, você é capaz de fazer. Tudo que você desejar fazer, você pode fazer com Straight Quilting. Ah, Bia, mas Straight Quilting te limita, porque você só consegue fazer costuras retas, então você não consegue fazer qualquer coisa. Mentira! As pessoas que dizem isso são pessoas que querem vender réguas, luvas, máquinas, linhas, que querem te limitar. Por que o Straight Quilting é libertador? Porque ele te liberta, te dá a liberdade de você fazer quilting com qualquer máquina de costura, com qualquer tipo de tecido, com qualquer tipo de linha, com qualquer tipo de enchimento. Você pode fazer o que você quiser, basta você querer. E você é capaz de fazer exatamente o quilting que você imaginou. Agora eu tenho uma história para te contar. É até engraçado, mas vocês sabem que eu sou praticante do The Rose Method, né? Eu já falei várias vezes, se você não sabe ainda, ficou sabendo agora. E o The Rose Method não é apenas aula de yoga, como todo mundo pensa. O The Rose Method é muito além disso. A gente pratica muito meditação, a gente pratica muito outros tipos de conceitos, que é um conceito para a gente aprender a conviver melhor com o mundo, com as pessoas que estão com a gente, com a natureza, com tudo. Bom, por que eu estou contando isso? Porque quando eu iniciei no The Rose Method, eu já tinha praticado yoga muitos anos atrás. Só que nesse período, onde eu pratiquei anos atrás e agora, faz 2 anos que eu sou praticante do The Rose Method, nesse período, lá atrás, há uns 17, 18 anos atrás, eu sofri acidente de carro com os meus 4 filhos, eles eram bem pequenininhos na época. E foi um acidente bem feio. Eu estava embicando na minha casa, o Ligeirinho, que é um ônibus rápido aqui de Curitiba, o Ligeirinho furou o sinal e me pegou. O portão não tinha aberto ainda, então não dava tempo de eu entrar. Não deu tempo para eu sair. Na verdade, a única coisa que eu pensei é engatar a ré e tentar
puxar um pouco para trás o meu carro, e foi o que eu fiz. Então, o que aconteceu? O ligeirinho, eu estava embicada no portão do meu carro, esperando o portão abrir, eu engatei para trás e o ligeirinho pegou na frente do meu carro. Só que a hora que ele bateu em velocidade na frente do meu carro, porque ele tinha feito a curva, minha casa é quase na esquina, ele tinha feito a curva furando o sinal a toda e me pegou em cheio. Ele me pegou em cheio, foi me arrastando, me arrastou minha casa inteira e a casa do vizinho inteira, e nesse arrastar, o meu carro foi virando, o ônibus foi entrando por cima do meu carro, demoliu, deu perda total no carro, e eu com os 4 filhos pequenininhos em casa. Eu tinha ido buscar eles na escola e estava chegando em casa. E foi em pleno Dia das Bruxas, gente, olha que coisa, né? Nós fomos todo mundo parar num hospital, que é o hospital típico de acidentados aqui de Curitiba. Saímos de pescoceira, maca, o meu pequenininho na época, que hoje tem 20 anos, mas na época era pequenininho, tiraram direto da cadeirinha. Uma das minhas filhas, a minha filha, a terceira filha, toda ensanguentada, ela chupava o dedinho na época, ela estava dormindinho, chupando o dedinho na hora da batida, ela usava óculos e o óculos cortou a testa dela, então saía muito sangue. Imagina a situação, foi algo muito terrível. Mas eu acho que o fato de eu ter saído de maca, eu fiquei presa nas ferragens, demorei para sair do carro e tudo mais. A gente saiu no SEAT com pescoceira, maca, toda imobilizada, e aquilo me causou um trauma. Por que eu tô contando tudo isso? Porque depois, anos depois, não aconteceu nada, gente. Todo mundo sobreviveu, todo mundo tá vivo, tô aqui viva, né? Já se passaram um tempo, mas eu saí com um trauma por causa da sensação de imobilidade, de pescoceira, até eu acho que de saber que poderia ter acontecido algo muito mais grave. Quem viu o carro, meu marido, coitado, que foi avisado e que chegou para liberar o carro, a polícia, né, fazer tudo isso, depois foi para o hospital, eu fico imaginando o desespero que ele teve de ter visto o carro e chegar no hospital sem saber exatamente o que tinha acontecido com a gente. Porque quem viu o carro diz que não saiu ninguém vivo dele de dentro. No meu carro parecia uma bolinha de papel que foi amassada. E o meu carro era um carro grande, era um carro de 7 lugares. O ônibus foi passando em cima da gente de um jeito que ficou tudo parecia que um gigante tinha pegado o meu carro e esmagado e virou uma bolinha. Então, acho que vocês conseguem imaginar, quem é mãe aqui deve imaginar a minha situação. Eu fraturei costela, fraturei externo, eu estava toda doendo, eu achava que os meus órgãos tinham arrebentado inteiro de tanta dor. Costela dói muito, eu nunca tinha quebrado nada, mas costela dói muito. A sensação que eu tinha realmente é que algum órgão meu estava perfurado, eu estava com muita dor, mas eu me lembro de eu pegar um ar assim, pegar uma energia, não sei da onde, e virar para trás para dizer para os meus filhos que estava tudo bem. E aquela sensação de eu, nossa, me dá até nó na garganta, já fazia tempo que eu não falava sobre isso. Mas aquela sensação de eu respirar fundo e olhar para trás sem saber como eles estavam, vocês não têm ideia do que foi aquele momento na minha vida. Você virar para trás e saber se os teus filhos estão bem, se tem alguém morto, alguém vivo ali, é uma sensação ruim mesmo. Não devia nem estar falando disso, porque fazia tempo que eu não punha para fora isso de novo, mas foi uma sensação muito ruim. Deixa eu respirar fundo aqui, porque não é esse o motivo desse falatório todo. Por que eu tô contando isso? Quando eu voltei a praticar yoga e quando eu voltei a fazer a reprogramação mental, toda vez que eu tinha que fazer a invertida, eu não sei se vocês sabem o que é invertida, mas é isso que eu estou fazendo aí na imagem. Sim, toda vez que eu ia fazer a invertida, eu tentava fazer e eu não tinha coragem. Só que antes, 10 anos antes disso, antes do acidente, das vezes, quando eu praticava antes de sofrer o acidente, eu fazia invertida e não tinha medo. E toda vez que eu tentava fazer invertida depois do acidente, eu tinha medo de quebrar o pescoço. E eu lembro de eu falar para o meu instrutor, eu tenho medo de quebrar o pescoço. E ele falava, eu não conheço ninguém que quebrou o pescoço fazendo invertida. Não, mas a sensação que eu tenho é que eu vou quebrar o pescoço. E daí ele fez exatamente isso que eu fiz com vocês. Beatriz, feche teus olhos, imagine você subindo, fazendo a invertida, montando, fazendo a postura e ficando perfeitamente na invertida.
E ele fez várias vezes esse treinamento comigo, mas o que que acontecia? Toda vez que eu fechava os meus olhos, eu imaginava eu na postura, eu levantando uma perna, eu levantando a segunda perna e eu caindo. Adivinha o que que acontecia comigo toda vez que eu ia tentar fazer a invertida? Eu levantava uma perna, eu levantava a outra e eu caía. Acontecia toda vez comigo isso, aula após aula. Aí um dia o meu instrutor pegou e falou assim: o que está acontecendo? Por que você não consegue parar lá em cima? O que você está fazendo de errado? Eu falei: ai, não sei. Mas você está mentalizando? Eu falei: tô fazendo direitinho a mentalização, só que na minha mentalização toda vez eu caio. Daí ele falou: você está mentalizando que cai e é por isso que você cai. Pare de mentalizar que você vai cair. E foi difícil. Não foi fácil. Eu continuava mentalizando, daí eu mentalizava que eu levantava uma perna, que eu levantava as duas, que eu ficava e depois eu caía. E foi isso que foi acontecendo. Eu conseguia ficar um tempinho e daí eu caía. Eu conseguia ficar um tempinho e caía. Até que um dia eu finalmente consegui parar, respirar fundo e mentalizar que eu estava linda, maravilhosa na invertida. Ficava lá e não caía. E naquele mesmo dia eu consegui refazer, né? Porque era uma coisa que eu já fazia, mas eu não estava mais conseguindo fazer. Naquele dia eu consegui fazer a invertida. E depois disso, é muito difícil eu cair. Às vezes eu caio quando eu estou treinando uma outra postura, de tirar a cabeça do chão, que daí é mais força, mas eu subo e desço na invertida sem problema nenhum. Eu não caio mais. Por quê? Porque eu virei a chave na minha cabeça. Eu percebi que dependia apenas de mim. Que o fato de eu estar caindo era porque eu estava mentalizando que eu estava caindo. Quando eu parei de mentalizar que eu não conseguia, eu comecei a conseguir. Então, meu exercício para vocês hoje e daqui para frente, durante toda essa jornada, é sempre respira fundo. Vai na tua máquina de costura, respira fundo, fecha os olhos por alguns segundos e imagine você fazendo um quilting maravilhoso. Imagine que você é capaz, imagine que você pode. Tudo que a gente consegue mentalizar, a gente consegue executar. Então, o primeiro passo que você tem que fazer hoje para mudar tudo isso na sua vida é acreditar que você pode. Mas não só acreditar dizendo, ah, tá, eu consigo. Não, acredite de verdade. Acredite que você é capaz. Se você está aqui pensando em entrar para o meu curso, acredite que você vai poder virar minha aluna, acredite que você vai fazer as aulas com perfeição, acredite que você vai evoluir. Não sei se você já fez outros cursos de quilting antes e não obteve sucesso, acredite que dessa vez vai ser diferente. Comece a mudar o teu jeito de pensar as coisas, você vai ver como é poderoso, como a nossa mente ela é poderosa, como é poderoso fazer um exercício de concentração, de planejar o futuro. E isso serve, gente, para tudo na vida. Se a gente sonha, deseja, se a gente imagina que a gente vai ter uma vida próspera, é o que a gente vai ter. Se a gente imagina que a gente vai ter uma vida feliz, é o que a gente vai ter. Se a gente imagina que a gente vai ter uma casa linda, é o que a gente vai ter. A gente tem que profetizar, a gente tem que desejar de verdade, porque tudo que a gente deseja de verdade, se não é algo que vai prejudicar os outros, o universo vai prover para você. Então comece a desejar realmente o que você quer. Se você quer aprender a quiltar, eu tô aqui para te ajudar. Então já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque hoje a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Porque aqui eu ensino que patchwork, quilting e costura criativa podem sim ser simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. A vida pode ser simples e fácil e você pode aprender a quiltar de forma simples e fácil, basta você querer. Então, que tal você começar treinando corações, flores, desenhos mais simples? Procure qualquer desenho na internet, vai devagarzinho. Ah, Bia, mesmo assim eu acho difícil. Então, que tal você começar a fazer
Primeiro, um quilting reto. Sim, treinar o quilting reto te ajuda muito a treinar o straight quilting. Por quê? Porque você vai estar dominando a sua máquina de costura. Eu não posso dizer qual é a velocidade ideal para você, qual é o ponto ideal para você, porque é a sua máquina de costura e você. É uma conversa que você tem que ter com a sua máquina de costura. Cada um acelera de um jeito, cada um tem uma tensão na mão de um jeito, cada máquina é de um jeito. Então, não existe máquina ideal, não existe pessoa ideal, existe o ajuste certo de você com a sua máquina de costura. Então, é isso que você tem que entender. E como que você vai entender isso? Indo para a máquina tentar. Não tem como você aprender a fazer quilting, costura criativa ou qualquer outra coisa se você não for tentar. Não existe como você aprender a costurar sem você ir para a máquina costurar. Não existe como você aprender a cozinhar sem você ir para a cozinha tentar, se arriscar, começar a picar os legumes, perceber que tem legumes que demoram mais para cozinhar, outros que cozinham mais rápido. Tem diferença entre você cozinhar uma abobrinha ou cozinhar uma cenoura. Tem diferença entre você fritar ou assar. Tem diferença para todas as coisas e para o quilting não é diferente. Para o quilting também você vai ter que testar, você vai ter que ver o que funciona para você. Mas uma coisa é certa, se você já gosta de costurar, se você já faz a costura, se você já está habituada a usar a sua máquina de costura, você já está 70% do caminho percorrido. Agora você só precisa aprender a minha técnica, você só precisa aprender o meu método, o meu passo a passo, os pilares do straight quilting para começar a fazer um quilting lindo, perfeito e fácil. E fácil não quer dizer simples. Sim, todos os quiltings que eu mostro aqui no canal foram feitos com o pé de costura reta. Então, se você olha eu te mostrando este quilting aqui e diz que isso não é para você, muda essa chave na sua mente. Muda essa chavinha, porque sim, eu tenho inúmeras alunas que fizeram exatamente esse quilting sem eu passar molde, apenas olhando o meu desenho. Eu passei um desafio para elas e falei, tentem fazer. Várias conseguiram, não foi uma nem duas, várias conseguiram adaptar, fazer algumas modificações, fazer algo diferente, várias. Se eu consigo e várias conseguiram, por que com você vai ser diferente? Ah, Bia, você está falando que várias conseguiram, então teve gente que não conseguiu? Não, todas que tentaram conseguiram. Todas que tentaram conseguiram. As que não tentaram, é óbvio que não conseguiram, é que nem eu falei, não adianta você ir para frente do fogão e esperar que a comida fique pronta sozinha. Você tem que ir lá e tem que cozinhar. A máquina de costura e o quilting é a mesma coisa. Não adianta eu te passar um desafio e falar, tente fazer, se você não for lá tentar. Bia, quer dizer que você está mandando a gente fazer isso agora? Não, isso daqui eu mando para as minhas alunas. Por quê? Porque elas já passaram por todos os elementos do quilting, por todos os pilares do straight quilting, já treinaram a lateralidade, já acertaram a regulagem de tamanho de ponto, de velocidade delas com a máquina delas, já fizeram todos os ajustes, já fizeram todas as etapas, já passaram pelo primeiro quilting. Deixa eu te mostrar aqui, olhe bem este desenho aqui. E agora, olhe as minhas alunas mostrando o primeiro quilting delas. Olha o quilting que eu fiz na primeira aula. Tá lindo? Olha o outro lado. E esse é meu primeiro bloco. Eu sou Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de straight quilting com Bia Bidala. Eu sou Julineide Farias e este é o meu quilting feito da primeira aula. Este quilt eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou Alba, aluna da Bia Bidala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou Lucileia, sou de Volta Redonda. O meu primeiro quilt com a Bia, primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filomena Batista de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Olá meninas, um prazer. Eu sou Ana Maria do Panamá e aqui está o bloco número 1 que eu fiz. O número 1 pelo direito e pelo avesso. Amei fazer. Eu não sei se vocês perceberam, mas o primeiro quilting delas é esta parte externa.
Esse desenho aqui, ó, ele é formado por pétalas na cruz e pétalas no X. Então tem pétalas formadas nesse sentido, pétalas nesse sentido e depois eu fui incrementando. Mas o primeiro quilting delas é apenas a flor externa. Por que que eu fiz isso? Por que que eu faço isso com as minhas alunas? Porque tudo tem etapas para serem cumpridas. Cada etapa que elas vão vencendo é uma coisa que elas vão colocando a mais. Lá para frente do curso, eu volto e meia e falo para elas, quem quer se desafiar? Pega lá o desenho do bloco 1 de vocês e agora nós vamos colocar plumas, porque elas já aprenderam as plumas. Vamos colocar ganchos. Bia, onde assim? Cadê a pluma? Cadê gancho? Cadê arabesco? Plumas. Aqui tem os ganchos e os ganchos formando arabescos. Então eu vou ensinando etapa por etapa e elas vão cumprindo etapa por etapa. E daí fica fácil fazer um quilting elaborado. E uma coisa é legal, depois que você aprende, você nunca mais desaprende. Lembra quando eu contei lá atrás, numa das primeiras aulas da jornada dos 120 dias de quilting fácil, que eu contei que quando eu era pequena, quando eu nasci, meus pais não sabiam que eu tinha deficiência, eles souberam só na hora do parto. E quando eles viram, eles tomaram a melhor decisão da vida deles e da minha. Eles decidiram que eles não iam me tratar diferente, que eles iam me tratar exatamente da mesma maneira que eles tratavam os meus irmãos. Então eu não tive nenhuma regalia. Não tive nada adaptado para mim. E eu me lembro bem de eu tentando aprender a amarrar sapato. Eu me lembro da dificuldade que eu tinha até que eu consegui. E eu me lembro da hora que eu consegui, eu já desamarrei e saí correndo mostrar para minha mãe que eu tinha conseguido. E eu lembro da minha felicidade indo mostrar para minha mãe que eu tinha conseguido. E em nenhum momento eu pensei que eu não ia conseguir de novo. Tanto que eu amarrei na hora, eu desamarrei e saí correndo para mostrar. Eu fui lá e amarrei de novo. E daí eu desamarrei e fui mostrar para o meu pai e amarrei de novo. A boa notícia é que quando você aprende, você nunca mais desaprende. E essa boa notícia que eu tenho para dar para você também. Quando você aprende, você não desaprende. Quando você aprende o quilting fácil, você não quer mais voltar para o quilting complicado, para o quilting que te prende, que te dá um monte de regras, que te dá um monte de limitações. Você precisa disso, daquilo e daquilo. Você precisa de pistola de alinhavo, você precisa da linha especial, você precisa de luvas, você precisa de réguas, você precisa. Uma vez que você aprende o quilting fácil, por que você vai voltar a sofrer com o quilting difícil? Ah, Bia, mas é que o straight quilting te limita, porque o quilting livre te dá a possibilidade de você ir para todas as direções, para todos os lados, fazer o que você quiser. Gente, straight quilting limita quem? Straight quilting limita o quê? Eu tenho alunas que já fizeram mantas de cama, eu já fiz mantas de cama. Tem inúmeras fotos lindas que a gente posta lá na comunidade do Facebook de pessoas que já tinham tentado fazer o quilting livre antes e não tinham conseguido fazer um único coração sequer. E hoje estão fazendo peças maravilhosas. Então o straight quilting limita quem? O straight quilting limita o quê? Não existe nada que te limite com o straight quilting. As limitações de cada um são diferentes, as dificuldades, os traumas, os obstáculos de cada um são diferentes. Porém, eu sei que existem muitas pessoas que têm dificuldade com o quilting livre e quando elas aprendem o straight quilting, elas se libertam. Então, se por um acaso você é uma dessas pessoas que tem dificuldade com o quilting livre, mas que sonha em fazer peças lindas, eu tenho uma boa notícia para te dar. Então, fica aí que eu já vou te falar sobre ela. Primeiro, eu queria falar um pouquinho da possibilidade de ampliar seus horizontes com o straight quilting. Como você pode alavancar suas encomendas, você que gosta de fazer peças para vender, como você pode criar um diferencial nas suas peças. Todo mundo ama quilting. Todo mundo adora uma peça bem elaborada, bem trabalhada. Todo mundo ama uma peça que tem um diferencial. Então, você colocar um quilting nas suas peças, eu tenho certeza que vai causar aquele efeito uau. As pessoas vão ver e vão querer. Então, se você já trabalha vendendo as suas peças,
pode ter certeza que este diferencial que você vai colocar a partir de agora vai dar um charme muito especial e as pessoas vão notar. E quando você faz as pessoas sentirem essa sensação de efeito uau, elas querem, gente. Quando as pessoas querem, elas fazem de tudo para ter. E este é o melhor momento para você começar a produzir peças com um diferencial. Por quê? Porque as festas de fim de ano estão chegando. Final de ano chega um monte de comemorações, é amigo secreto de empresa, é festinha de final de ano dos filhos na escola, é presentinho que você quer fazer para os professores, é presente que você quer fazer para sua família, é a hora. E não é só você fazer para sua família, você fazer para os professores. Todo o resto do mundo tem essa mesma preocupação. Chega final de ano, a gente quer comemorar o ano que acabou. A gente quer celebrar, a gente quer festejar e a gente quer presentear. A gente quer presentear as pessoas. Então agora é a hora de você começar a produzir. Não é em novembro, não é em dezembro, é agora. É agora a hora de você começar a produzir peças com um diferencial, para você ter um leque de peças para oferecer no final do ano. As pessoas não deixam para a última hora. Quando elas deixam para a última hora, elas vão num shopping e compram. Quando elas estão planejando, elas planejam antes. Então agora é a hora de você começar a aprender o straight quilting para começar a produzir suas peças e começar a pensar já nas encomendas para o final do ano. Pense bem nisso. Agora vem a boa notícia que eu prometi que ia te dar. Segunda-feira eu vou abrir as inscrições para minha nova turma de Straight Quilting Iniciante. É uma aula bem completa, onde eu vou te ensinar a destravar no quilting e é uma oportunidade única. Como que eu faço para entrar nessa turma? As vagas são super limitadas. Quem é minha aluna sabe, quem é minha aluna acaba sempre comentando aqui no chat, sabe a atenção que eu dou para as minhas alunas. Eu não estou aqui nesse mundo simplesmente para vender curso, gente. Não é a minha missão de vida, isso com certeza não é. Quem é minha aluna sabe que eu sou super empenhada em tentar ajudar cada vez mais as pessoas a se libertarem do mesmo jeito que eu me senti quando eu fiz a minha primeira peça. Lembra? Minha primeira peça que eu mostrei para vocês? Quando eu senti esse sentimento de eu posso, era um momento da minha vida que eu estava meio triste. Tinha recém acontecido o acidente de carro que eu falei. Meu pai tinha recém falecido. E era um momento que eu estava muito fragilizada. Meus filhos estavam pequenos, eu estava só em casa. Eu fazia as coisas de artesanato, mas eu não sabia direito. Não tinha toda essa história de redes sociais que tem hoje em dia. Eu não tinha onde postar, onde mostrar. Então eu estava bem naquela fase da minha vida que eu tinha me formado, tinha casado, tinha tido 4 filhos, estava vivendo só ali para casa, marido, filhos, casa, marido, filhos, casa, marido, filhos. Daí meu pai faleceu, daí eu sofri esse acidente de carro terrível, e daí a minha vida começou a passar na minha cabeça rapidamente. Eu comecei a pensar, meu Deus, eu não estou fazendo prática. Eu amo, gente, eu amo ser mãe. Quem me conhece sabe que eu amo ser mãe, eu amo cuidar da casa, eu amo fazer as coisinhas para o meu marido, mas eu tinha aquele outro lado que estava sendo sufocado dentro de mim. O lado de eu me sentir útil, de eu me sentir importante, de eu perceber que eu fazia a diferença no mundo e não apenas para aquelas 5 pessoinhas que estavam ali sempre comigo, que era meu marido e meus 4 filhos. Eu queria mais para mim, eu queria me sentir. Eu queria poder transformar vidas. Na verdade, eu acho que era isso. Eu queria poder perceber que o que eu fazia era muito além de transformar aquelas 5 vidinhas que estavam ali ao meu redor. Eu queria poder transformar vidas. Então eu decidi que eu queria fazer o quilting. E quando eu me fiz essa pergunta de por que eu quero aprender a quiltar, as pessoas me fizeram essa pergunta de volta. Mas você quer aprender a quiltar? Exata. As pessoas, na verdade, começaram a me perguntar, né? Mas por que você tem essa necessidade? Toda vez que alguém dizia que eu não podia, eu falava, mas eu quero aprender a quiltar. Mas por que? Você pode encomendar para alguém quiltar para você. Você não compra um quilting pronto. E eu não queria. É isso que eu estou te convidando para fazer hoje, para você fazer essa virada na sua vida. Fazer o exercício que eu pedi para você fazer, de fechar os olhos e se imaginar. Se você tem receio, comece se imaginando algo mais simples.
Não comece algo extremamente elaborado, mas se imagine fazendo, porque eu realmente acredito que todo mundo é capaz. Eu realmente acredito que é um sonho possível para todo mundo que quer. Porque a partir do momento que eu decidi que eu queria para mim, se tornou realidade. A partir do momento que eu decidi que eu não queria mais ficar presa, dependendo dos outros para fazer, que eu não precisava mais depender de ninguém, que eu era capaz de fazer o que eu quisesse, que eu era capaz de fazer a peça que eu quisesse, a partir deste momento eu comecei a fazer. A partir deste momento a minha vida mudou. A partir do momento que eu acreditei em mim mesma, a minha vida mudou. Tá, eu sei que não é fácil, nem todo mundo tem essa garra, tem essa perseverança que eu tive. Eu nasci precisando ter essa garra, porque desde pequena eu percebi que eu ia ter que mostrar para o mundo que eu era boa, que eu era capaz. Eu sabia que por eu ser deficiente, eu ia ter que mostrar isso para o mundo em todas as etapas da minha vida. Então eu tenho isso dentro de mim, eu tenho essa força dentro de mim. Mas a boa notícia é que eu tenho essa força tão grande que eu consigo distribuir ela para as pessoas. Eu consigo mostrar para as pessoas que não é só um poder meu, que todo mundo consegue. Eu consigo abrir a mente das pessoas e mostrar que elas têm competência, que elas têm condições, que elas têm capacidade. Isso é o que eu mais faço no meu curso. Eu brinco que as pessoas entram para fazer quilting, mas elas saem de lá transformadas, porque elas saem de lá acreditando que elas não só podem fazer o quilting, como elas podem fazer qualquer coisa que elas quiserem na vida. E isso só no método do Straight Quilting tem, porque a gente é formado por um bando de gente que sonha com a mesma coisa. A gente sonha em poder libertar cada vez mais esse mundo das pessoas que acham que o bom, o importante é você falar que você precisa disso, daquilo e daquilo, que o importante é você prender as pessoas. Eu não sou assim, eu quero dar liberdade para as minhas alunas. Eu, as madrinhas, as auxiliares, as colegas, todo mundo que entra nos meus cursos, elas já entram com esse espírito, com o espírito de compartilhar, com o espírito de divulgar, com o espírito de se ajudar. Então a gente consegue evoluir muito rapidamente. E isso só existe no meu curso, porque eu dou essa liberdade para as alunas. O meu curso é um dos únicos cursos, aliás, eu acho que é o único curso que eu conheço que dá liberdade para as alunas se conhecerem entre si. Eu não só dou liberdade, como eu faço desafios, eu faço exercícios extras, coisas extras, além das aulas pagas. Tem muita atividade nos grupos de WhatsApp, onde eu ensino as alunas a irem evoluindo, se conhecendo, conhecendo a sua máquina, conhecendo cada técnica nova, conhecendo cada desafio novo, se superando e evoluindo. E é por isso que eu consigo provar dia após dia, com vídeos, com fotos, com depoimentos de alunas mostrando essa transformação que acontece todos os dias nas minhas alunas. Porque a gente resolveu criar uma comunidade onde todas estão unidas para evoluírem junto. Eu aprendo com elas, elas aprendem comigo e é muito gostoso. Bom, se você quer tentar fazer parte dessa nova turma, como eu disse, as vagas são limitadas, porque eu tenho que poder conseguir conciliar e dar atenção para todas as minhas alunas. Mas se você quiser, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque eu faço questão de poder te orientar. O link vai te encaminhar para a semana de Quilting Fácil que está acontecendo, mas por lá você vai receber um e-mail meu, por isso preste atenção na hora de preencher o cadastro, para você preencher certinho, porque este e-mail que você preencher é para ele que eu vou mandar um e-mail, eu vou te mandar um e-mail com um link para você entrar no meu grupo exclusivo do WhatsApp, para por lá a gente poder começar a conversar e eu te explicar exatamente tudo que você vai aprender no curso e tudo que vai te ajudar com essa transformação, tudo que o Straight Quilting pode fazer na sua vida lá pelo grupo do WhatsApp. E para você conseguir entrar nesse grupo de WhatsApp, é importante que você entre na minha lista VIP, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tudo que deu certo para mim, eu quero fazer com vocês, porque eu quero que dê certo para vocês também. Bom, a aula de hoje era isso, era só um bate-papo, mas um bate-papo poderoso e importante, que eu tenho certeza que se você começar a mentalizar todos os dias, você fazendo quilting, você conseguindo, você fazendo quilting perfeito, eu tenho certeza
que você vai conseguir. Lembrando que nós temos aula todos os dias durante 120 dias. Nós estamos na jornada 120 dias de quilting fácil. Todos os dias às 19h30 a gente tem aula nova aqui no canal. Então beijos, te espero amanhã às 19h30.